Olá, sejam bem-vindos a mais uma correção de gabarito. Eu sou a Renata, faço parte da equipe de professores e tutores da equipe de empresarial. Lembrando que essas correções de gabarito são as atividades postadas na área do aluno que vocês nos enviam para correção e depois posterior nota e comentários. Aqui nunca é demais frisar como deve ser feita a fundamentação das questões, que é um pouquinho diferente em relação às peças. Pois a fundamentação das questões, ela vai embasar mais, entre aspas, muito entre aspas, um parecer. Porque ele vai te fazer uma pergunta, o enunciado vai te trazer a pergunta, vai te trazer a margem do tema a ser abordado, e dali em diante você terá que trazer para o seu cliente ou para uma indagação feita qual é a medida judicial cabível, quais são as formas para você proteger o seu cliente, quais são as consequências dessa proteção, de que forma você pode abranger essa proteção ou de que forma você pode abrir mão de alguma coisa. Isso é extremamente importante. Para fundamentação, não existe bicho de 7 cabeças. Vocês têm que fazer uma coisa muito fácil, que é aquela redação que a gente fazia na escola. Começo, meio e fim. E é assim que tem que ser feito. Tanto para aquelas questões que têm subdivisão, quanto para aquelas questões uniformes, que você tem que dar o apontamento total, é dessa forma que tem que ser feito. Então, você primeiro abre um parágrafo, primeiras 2 linhas, vamos assim dizer, para dizer um tema geral do que se trata, o que o enunciado está trazendo. Desse tema geral, você vai trazer depois elementos das questões, da questão que foi perguntada, nome, o que aconteceu, qual foi o fato jurídico, o que ocorreu para ele estar perguntando. Aí um terceiro parágrafo, uma terceira linha, porque às vezes a gente não tem muito espaço, a gente tem que tomar cuidado com isso, é trazer o artigo que foi pertinente à sua tese defensiva, para ajudar na sua fundamentação. E é isso que a gente chama de substituição dos fatos da norma, que é trazer elementos do enunciado para sua resposta. E assim, com um último parágrafo ou última linha, você encerra o fechamento da sua análise com uma questão ou com uma palavra que dá o fechamento disso. Então, começo, meio e fim, é assim que se faz. Mesmo para aquelas questões inteiras ou para as questões que se dividem. É dessa forma que tem que ser feito. Outra coisa extremamente importante que vocês têm que frisar é quando vocês tiverem achado lá a sua tese defensiva e tiver um artigo, dá uma olhadinha ao redor dos artigos para ver se tem alguma coisa que encaixa a mais na sua fundamentação. Pode ser que isso não apareça no gabarito, mas não há problema algum, porque isso ajuda na sua fundamentação. Tá? Isso é extremamente importante. Então, se não aparece no gabarito, tudo bem. Claro que o artigo tem que ser pertinente à sua tese. Não vai colocar um artigo lá que não tem nada a ver, que você vai acabar surtando e vai acabar te atrapalhando ao invés de te ajudar. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ler os enunciados, grifar as partes importantes e trazer a fundamentação. Abrindo uma ressalva aqui, a fundamentação que aparece para vocês é a forma mais básica e simples que a gente trouxe. Não deve ser feito dessa maneira. Claro que os artigos respondem ao que a gente perguntou, mas você tem que fazê-la de uma forma mais fundamentada, mais abrangente, trazendo elementos, uma forma mais concisa, tá? Aqui apenas para que vocês possam saber qual foi a fundamentação da questão. Passamos então ao enunciado. Então, vamos lá. Esse já corresponde ao bloco 3, né? Fábio. Deixa eu só alterar aqui para vocês, para ficar mais fácil na visualização. Fábio endossou uma letra de câmbio para Maurício, que endossa para Maria, que por sua vez endossa para João. Lembra que quando se tratar de endosso ou de título de crédito, fazer aqueles balãozinhos, que você coloca o nome da pessoa e para quem ela endossou. Faz um esqueletinho. Então, começa pelo Fábio, que endossou para o Maurício, que endossa para Maria. Aí não fica perdido, porque às vezes o texto corrido causa uma certa confusão. Então, aqui. Na data do vencimento, João exige o pagamento de Maria. João exige o pagamento de Maurício, que se recusa a realizá-lo sob a alegação de que endossou a letra de câmbio para Maria e não para João. Olha aqui na nossa cadeia de endosso, ó. Fábio endossou para Maurício, que endossou para Maria, que endossou para João. Então, no caso aqui, ó, João, ele quer que Maurício lhe pague, mas o Maurício está dizendo que ele endossou para Maria, por isso que tem que ter os balãozinhos para a gente não se perder. Então, vamos lá.
Vamos continuar. Que se recusa a realizá-lo sob a alegação de que endossou a letra de câmbio para Maria e não para João, e que é de Maria sua devedora, de modo que as dívidas se compensassem. Assim, João deveria cobrar a letra de câmbio de Maria e não dele, em caso de embargos de Maurício, com base nos argumentos citados. Então, vamos lá. Quais os fundamentos jurídicos de João? Em que prazo devem ser arguidos? Então, passamos então a resposta. Vamos lá. O prazo para efetuar os embargos é de 15 dias, nos termos do artigo 920. Gente, agora que eu estou observando que houve a alteração aqui, depois eu arrumo para vocês na hora de enviarem, tá? Então, vamos lá. O prazo para efetuar os argumentos do embargante é de 15 dias nos termos do artigo 920, lembrando que é o CPC de 2015. Então, vamos lá. Em regra, as exceções pessoais que Maurício teria em relação a Maria não são oponíveis em relação a João, com quem Maurício não teve relação jurídica direta, mas teve através do endosso, da cadeia de endosso. Por isso que o endosso é tão importante. Isso ocorre para garantir a segurança na circulação do título de crédito e os direitos dos terceiros de boa-fé. É o que vem expresso no artigo 916 do Código Civil e 17 do anexo 1 do Decreto-Lei 57.663. Aqui, vocês vão estar achando uma certa estranheza e quando eu corrigi as questões, muitos alunos não mencionaram 916. Mas lembrando que toda vez que o Código Civil tiver de acordo... Deixa eu arrumar aqui para vocês que ficou feio, né? Toda vez que o Código Civil tiver de acordo com o decreto, você pode mencionar o decreto e o artigo junto do Código Civil. O que não pode fazer é se o decreto disser uma coisa e os artigos do Código Civil dizerem outra. Aí você não menciona. Mas aqui, como o Código Civil e o decreto falam a mesma língua, você pode mencionar na sua fundamentação sem problemas alguns. Então, aqui, ó. Portanto, apenas Maurício comprovasse que João adquiriu a letra de câmbio de má-fé em detrimento ao seu direito cambiário, poderia recusar-se ao pagamento do título com fundamento na exceção pessoal que tinha em relação a Maria, em relação à compensação. Que lembra que a exceção pessoal é aquela que eu não posso alegar por simples desconhecimento ou porque um terceiro me passou um endosso ou por um título de crédito e eu me recusar? É para isso que serve, para que não tenha um terceiro de boa-fé prejudicado, tá? Por isso que as exceções pessoais, elas existem em relação ao título de crédito. Então, passamos então aos artigos que foram utilizados. Tá vendo? Ó? Então, artigos do Código Civil. Novamente, eu menciono para vocês, pode sim usar o Código Civil. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Pode sim usar os artigos do Código Civil se tiver de acordo com o decreto. Agora, se o decreto em relação a esse título, o decreto dizer uma coisa e o Código Civil dizer outra, aí você abole. Se não menciona o Código Civil, permanecendo mesmo a lei especial. Então, vamos para os demais. Demais questão. João Garcia emitiu, em 17/10/2010, uma letra de câmbio contra José Amaro, em favor de Maria Cardoso, que endossou a Pedro Barros. O título não tem data de seu vencimento. Diante do caso apresentado, na condição de advogado, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Então, vamos ver se nesses endossos, nessa cadeia de endosso, não ter o vencimento no título acarreta alguma coisa. Então, vamos lá. B. Vamos lá, seguindo a questão, né? Então, você foi indagado, vamos ver. A. Pedro poderá exigir o pagamento da letra de câmbio em face da omissão da data do seu vencimento? Segunda questão. Que efeitos podem ser verificados com a transmissão do título por meio de endosso? Então, vamos lá. Primeiro, para a fundamentação da A. Sim, Pedro poderá exigir o pagamento da letra de câmbio. A figura da letra de câmbio que não possui data de vencimento é considerada à vista nos termos do artigo 2º da linha 2 do Decreto 57.663, anexo 1, e pagável à apresentação, conforme o artigo 34 do mesmo decreto.
Considerando que o prazo de apresentação é de 1 ano e foi ultrapassado desde o dia 7/10/2011, a prova foi realizada em 4/12 de 2011. O portador apenas terá direito de ação contra o devedor principal, artigo 34 e 53 do decreto, também do mencionado decreto. Aqui, quando ele fala que a prova foi realizada, é a prova realizada da FGV. Tá? Então, por isso que quando a gente se tratar desses assuntos, a gente tem que não ser atemporal e se fixar no que o enunciado não diz. Então, ele está falando que foi ultrapassado o prazo porque ele foi emitido, foi para o dia 17/10 e a prova foi aplicada dia 4 de fevereiro de 2011. Tá bom? A prova foi realizada. Então, essas informações que a gente tem que ter para responder essas seguintes questões. Então, vamos lá. Os efeitos podem ser verificados com a transmissão do título por meio de endosso. O endosso, em princípio, transmite não só a propriedade, mas também todos os direitos emergentes da letra. Artigo 14 do decreto. Mas como foi ultrapassado o prazo de apresentação de 1 ano, desde o dia 17/10/2011, a prova foi realizada no dia 4, e novamente aqui a data da realização da prova da FGV, o portador apenas terá direito de ação contra o devedor principal, conforme artigo 53 do mesmo decreto. Por isso que é muito importante quando a gente realiza esse tipo de, principalmente título de crédito, é ficar muito atento em relação ao vencimento do título. Então vamos lá, esses foram os artigos que nós utilizamos em aula. Vamos para a terceira questão. Os acionistas da SA Agropecuária Boi Manso, cujo capital é composto somente de ações ordinárias, decidiram adquirir uma nova propriedade para expandir sua criação de gado. João Alberto, acionista detentor de 20% das ações da companhia, é proprietário de um imóvel rural e ofereceu-se para aportá-lo como capital social. Razão pela qual foram nomeados por Assembleia Geral 3 peritos avaliadores, que elaboraram um laudo de avaliação fundamentado e devidamente instruído, com os documentos da fazenda avaliada. Convocada a Assembleia para aprovação do laudo, os acionistas Maria, Helena e Paulo, titulares respectivamente de 28%, então Maria e Helena com 28%, e 20% Paulo, das ações divergiram da avaliação, pois a consideraram acima do valor de mercado. A matéria, todavia, foi aprovada por maioria do voto de Heráclito, titular de 32% das ações, e o voto de João Alberto. À vista da situação fática acima, informe-se se Maria, Helena e Paulo podem questionar a decisão da Assembleia. Indique os procedimentos a serem adotados e qual a base legal utilizada na fundamentação, bem como o prazo prescricional eventualmente aplicado. Aqui ficou um pouquinho ruim para vocês verem, mas vocês têm esses enunciados em casa, então não tem problema algum. Então, vamos lá. Primeiro, aqui a fundamentação. A decisão pode ser questionada por 2 fundamentos distintos em prazos distintos. Olha aqui, como essa coisa que normalmente nunca é certa uma só questão em relação quando se trata de SA. De fato, houve superavaliação ou avaliação errônea do imóvel. Os acionistas dissidentes Maria Helena e Paulo, lembra que ela tinha 28% e ele tinha 20%? Poderão propor a ação de reparação civil contra os peritos e João Alberto. Por que os peritos? Porque foram os peritos que avaliaram erroneamente, na qualidade de subscritor, porque ele votou junto na Assembleia, dizendo que além da avaliação errada, ele votou para que essa fazenda fizesse parte do capital social. No prazo de 1 ano, contado da publicação da ata da Assembleia Geral, que aprovou o laudo, com base no artigo aqui, 287, inciso 1, a linha A da lei de SA. O outro fundamento está aqui, Ainda que não tenha havido avaliação, porque o juiz pode ter dessa forma, né? Ou avaliação errônea, mesmo após o transcurso do prazo acima, a decisão assemblear pode ser questionada por meio de ação anulatória. Então, aqui nós vamos bater em outro foco. Primeiro, você pode questionar a avaliação errônea naquele prazo, e aí indica tudo. Aqui nós estamos querendo
Outro tipo de indicação, que seria a decisão assemblear. A gente está julgando e está batendo contra a decisão assemblear. Poderá ser questionada por meio de ação anulatória, no prazo do 286 da Lei de 6.046, ou seja, 2 anos. Então, ele pode, tanto em 1 ano, questionar a superavaliação, e aí entra o perito junto, ou ele discutir a decisão que aprovou, no caso, a integração da Fazenda Patrimônio, mas aqui você vai discutir a decisão da Assembleia, por isso que é outro prazo e será outro artigo de fundamentação. Aqui, ó, contados da deliberação que busca anular. Isso porque, no caso relatado acima, hipótese de flagrante conflito formal de interesse, tendo o voto do acionista João Alberto sido dado e computado em expressa avaliação do artigo 115, parágrafo 1º da lei. Tá vendo? Justamente por isso, ó, porque João I, ele votou na Assembleia e foi o voto dele também que ajudou a Fazenda a compor o capital social. Por isso que existe essa bifurcação. Você tanto pode impugnar a anulação da Assembleia ou a superavaliação, tá? Então, vamos lá. A aplicação do disposto no artigo 115, é o caso descrito, decorre ainda da letra expressa do artigo 5º do artigo 8º da mesma lei, que é a Lei de S.A., que regula as formalidades para a formação do capital social, inclusive na hipótese de contribuição em bens. Tal parágrafo determina que aplicam-se à Assembleia ali referida o disposto no parágrafos 1º e 2º do artigo 115. Por isso a importância, que eu sempre disse para vocês, de sempre analisar todo o enunciado. Ali se tratava de composição de patrimônio, além de composição de patrimônio que está nesse artigo aqui, ó, falava de superavaliação. Se não fosse a superavaliação, seria a impugnação da Assembleia. Por isso que é sempre bom folhear bem a lei, marcar tudo direitinho, que aí não se tem erro. Vamos então para a última questão. Pedro é diretor-presidente estatutário da empresa Sucupira Empreendimentos Imobiliários S.A. Sempre foi tido no mercado como um profissional honesto e sério. No exercício das suas atribuições, contratou sem concorrência ou cotação de preço a empresa Cimento do Brasil Limitada, de seu amigo João. Essa empresa seria responsável pelo fornecimento de cimento para a construção de um hotel na Barra da Tijuca, com vistas a atender a demanda para leitos em função dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo. Nossa, nada mais do que atual esse enunciado, hein? Então, vamos lá. Pedro não recebeu qualquer contrapartida financeira por parte de João em virtude da aludida contratação. Ó, essa aqui é uma parte muito importante a gente ressaltar. Então, ó, contraprestação financeira. Aludida à contratação, mas não efetuou as análises devidas da empresa Cimento do Brasil Limitado, limitando-se ao confiar em seu amigo. O preço contratado para o cimento estava de acordo com o que se estava cobrando no mercado, entretanto, a qualidade do material do Cimento da Brasil S.A. era ruim, fato notório de conhecimento do mercado, impedindo que ele fosse utilizado na obra. Outro fornecedor de cimento teve de ser contratado, causando atrasos irrecuperáveis e prejuízos consideráveis para a empresa Sucupira Empreendimento Imobiliário S.A. Os acionistas, indignados com a situação, procuram você para consultá-lo se poderiam tomar alguma medida em face de Pedro. Diante dessa situação hipotética, indique as medidas judiciais cabíveis e apresente os dispositivos legais aplicáveis à espécie, fundamento e justificação a sua propositura. Então, vamos lá. Aqui vamos mexer com 2 aspectos, tanto o direito material quanto o direito processual. Então, como ele não teve subdivisão de perguntas, a gente põe apenas em parágrafos para não ficar uma coisa muito massificada, tudo junto, e a gente não conseguir responder as questões. Então, vamos lá. O artigo 153 da Lei de S.A., o administrador da companhia deve empregar, no exercício da sua função, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Aqui, o Pedro, na hora de contratar, ele não sabia. Então, deu isso. Então, vamos lá. Por outro lado, de acordo com o artigo 158 da Lei de Sociedades Anônimas, o administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contraírem em nome da sociedade.
em virtude de ato regular de gestão. No entanto, olha aqui, ó, é isso que a gente tem que estar ciente. Consoante dos mesmos dispositivos, responde, porém, civilmente pelos prejuízos que causar, quando proceder dentro de suas atribuições ou não poderes com culpa ou dolo. Aqui ele agiu com culpa, porque ele não verificou, né, a procedência do cimento. No caso em tela, Pedro agiu com culpa, pois não tomou as precauções devidas, contratando João, pura e simplesmente em razão de sua amizade. Pedro sequer buscou informações no mercado em relação à empresa de seu amigo, que certamente que evitaria a contratação, já que o produto de cimento era de má qualidade. Fato amplamente conhecido no mercado, haja vista que Pedro sempre foi tido no mercado como um profissional honesto e sério. Sendo assim, os acionistas podem mover ação de responsabilidade civil em face de Pedro, comprando dele próprio os prejuízos decorrentes de sua conduta culposa. E aqui estão os artigos que nos esclarecem essas informações. Por isso que é sempre importante sempre analisar mais de um artigo, tá bom? Aqui, no caso, se tratou de um enunciado um pouco longo. Quando você for responder e o enunciado for tão longo assim, vocês podem reduzir, nunca tirando informação, mas também nunca colocando, apenas reduzindo. Espero que tenha ajudado. Até uma próxima.